qual é o significado do culto? Alguma vez você já fez essa analogia, essa pergunta? É importante fazermos essas perguntas para não cairmos na rotina da vida. Sabe aquelas coisas que ficam mecânicas na nossa rotina e acaba se transformando numa atitude religiosa? Então a igreja, por que é normal uma igreja, uma comunidade como a nossa? Porque é natural que uma comunidade como a nossa, ela cresça. Chegue pessoas se arrependam, entregam a vida a Cristo, passam pelas águas do batismo, e a comunidade cresce, expande, avança. Por que isso é natural? Porque no culto, o cristão que está em Cristo, no culto ele adora, sacrifica, entrega e recebe da parte do Espírito Santo, através da palavra, um ajuste, um poder, uma força, um alinhamento, uma direção. E esse cristão cheio do Espírito Santo, abastecido pela palavra, que adora, que sacrifica no seu viver diário, inevitavelmente, ele vai anunciar o Evangelho. Ele vai produzir frutos. É automático que esse cristão, na direção do Espírito Santo, vá ser um caminho pelo qual o Espírito de Deus alcance pessoas que estão perdidas. Isso é um fluxo natural, é um caminho natural na vida do cristão. Enquanto eu estava ali na hora do louvor, que me veio essa palavra de abertura. Eu não havia pensado nisso, mas raciocine comigo. Imagine que você tem um empreendedor que compra e vende um determinado produto. E você tem ali no seu estoque uma estante ali, uma gôndola, onde você acomoda 10 caixas daquele produto que você toda semana compra para revender. E aquela gôndola armazena muito bem aquelas 10 caixas de produto que você compra e vende toda semana. Tem algum sentido você colocar uma segunda gôndola se a tua venda não aumentar? Enquanto você estiver comprando 10 caixas e vendendo as 10 caixas e cabe naquela gôndola, que sentido tem você comprar mais uma, aumentar a estrutura se a tua venda não aumentou? É comum que você aumente a tua estrutura de estoque na medida que a tua venda aumente. Porque enquanto estiver comprando e vendendo 10 caixas, uma gôndola é o suficiente. Onde eu quero chegar com esse exemplo? É que muitas vezes nós nos deparamos diante de Deus, clamando de maneira até quase que mecânica, pedindo a Ele que nos dê avivamento, pedindo a Ele que nos dê unção, pedindo a Ele que nos dê poder, pedindo a Ele que nos dê dons espirituais, dons ministeriais. Quem nunca orou por isso? Nós oramos. Senhor, me dá unção, aviva a minha vida, eu quero ter uma experiência, eu quero esse óleo que desce da cabeça, que escorre pela barba. Mas se nós estamos parados nas 10 caixas, para que precisa aumentar o meu compartimento de estoque? Não tem sentido o Espírito Santo liberar sobre a minha vida uma unção que é específica para o avanço da igreja, para o avanço do reino de Deus e para a glória do nome de Jesus, se eu estou travado no meu id. O evangelismo faz parte da vida do cristão, isso está dentro do cristão, é uma missão, foi dada por Jesus. Nós usamos muito o termo graça, é verdade, a graça é escandalosa, é gloriosa, a graça nos alcançou, mas junto com a graça veio uma missão: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É uma missão dada à igreja. Não tem sentido nós nos reunirmos toda semana aqui e nos incharmos de palavra e de direcionamento bíblico se nós não estamos usando isso no nosso viver diário, no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana.
O culto, ele tem que aparecer na minha vida no formato de avivamento. E o que é o avivamento? O avivamento genuíno sempre vai levar o cristão para arrependimento, mudança de vida, santidade e evangelismo. Irmãos, ouça bem o que eu vou te dizer. Quando o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes e lava a vida daqueles 120 que estão no cenáculo, Pedro se coloca diante da multidão e faz uma pregação que 5.000 almas se convertem. Pedro já pregava antes? Sim ou não? Sim. O Espírito Santo derramaria aquela unção sobre Pedro se ele estivesse no barco pescando peixe? Não. Se Pedro não se reconcilia com Jesus na praia e assume o seu chamado e o seu propósito, aquela unção não faz sentido na vida dele, não tem nada a ver com Pedro, tem a ver com o que ele se tornou. Se eu continuo tocando a minha vida, vivendo nesse mundo, com a mente do mundo, com as coisas do mundo, casando e dando-se em casamento, que sentido tem o Espírito Santo vir sobre a minha vida com unção, com avivamento, com poder? Isso tem propósito. O propósito é fazer de mim um homem mais bíblico, mais santo, mais separado e que prega o Evangelho aonde eu estou. O propósito da unção e do avivamento é produzir em mim um farol. O Espírito de Deus quer que a igreja seja sal da terra e luz do mundo. O avivamento, a unção, a presença do Espírito potencializa isso. Por isso que a palavra de Pedro, naquele momento, depois da unção e do poder do alto, do óleo derramado, alcançou uma multidão que antes a sua fala não podia alcançar. Os seus argumentos foram potencializados, a sua capacidade de memória foi aguçada e principalmente a sua voz passou a carregar um poder que não possuía. Mas eu repito, teria sentido na vida de Pedro essa unção jogando rede no meio do mar? Então não é que a unção é para alguns. A unção é para quem se doa, se entrega, para que através da sua vida a vontade de Deus seja feita. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que o Evangelho seja pregado, que a mensagem seja anunciada, que Cristo seja glorificado. Então eu achei muito oportuno compartilhar com você a nível de introdução, de abertura do culto, essa analogia, para que nós entendamos que para alguma coisa funcionar na minha vida tem que ter propósito, tem que ter destino. E eu tenho que entender para que quero. Porque as coisas que chegam na minha mão com uma motivação errada, com um destino errado, ela não glorifica a Deus. E o que não glorifica a Deus, glorifica o homem. E aí eu caio no humanismo, que trabalha totalmente o inverso do cristianismo. Porque o cristão tem Cristo no centro. Jesus está no centro. E ele, para cada área da minha vida, toda área da minha vida funciona a partir de Jesus no meio. Então Jesus está aqui. E aqui tem o Roger, que é pai, o Roger, que é marido, que é um trabalhador, que é um cidadão. Todas as áreas estão distribuídas com Jesus no meio. Tem que passar por ele. Cada área tem que funcionar a partir dele, entende? Essa é a diferença do cristão. Agora, o normal no mundo é o eu estar no centro. Eu estou no centro. Tudo flui de mim e converge para mim. Aqui que está a grande diferença. Vamos ler o texto de Mateus 25, só para fortalecer um pouquinho mais aqui? Vamos lá, Mateus 25, a partir do verso 1. Naquele dia,
O reino do céu será como 10 moças que pegaram suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: dá um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá nem para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixa entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Por que Jesus conta essa parábola? Quero falar um pouquinho para vocês do contexto. Cenário: Monte das Oliveiras. Jesus está no Monte das Oliveiras. No capítulo 23, ele tem um embate rigoroso ali com alguns religiosos. No capítulo 24, ele está saindo do templo, e os discípulos chamam a atenção dele para a construção. Olha essas pedras, olha essa construção. Interessante que tem muita coisa que acontece na nossa caminhada repetidas vezes e a gente não aprende, né? Porque Deus já tinha mostrado para o povo de Israel que o templo era importante. Era importante porque glorificava a Deus e porque apontava para Cristo. Mas Deus nunca deu importância para a estrutura em si, quando o coração estava corrompido. A estrutura, o templo, o tabernáculo, tudo isso tinha um significado extraordinário. Mas fazia sentido quando o coração do povo estava alinhado com Deus. Quando havia chamado, quando havia conexão, quando havia sensibilidade, quando havia comunhão. Quando a comunhão foi rompida por conta da idolatria, e o povo caiu ali na perversidade, na libertinagem, o que aconteceu com o templo? Foi destruído por Nabucodonosor. Porque o templo perde o sentido quando deixa de exaltar a Cristo e quando não gera comunhão com o povo. O templo foi destruído. Por Zorobabel foi reconstruído sem a glória da primeira casa, sem a glória do templo de Salomão, e depois reconstruído, ou melhor, reformado por Herodes. E os discípulos estão ali impressionados com a estrutura do templo. É quando Jesus dá a resposta: não ficará pedra sobre pedra. Jesus estava fazendo menção ao ano 70 depois da sua morte, quando o templo é destruído e acontece toda aquela catástrofe ali na história de Israel. Mateus 24, 1 e 2, Jesus responde: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Em Mateus 24, 3 ele diz, eles dizem-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Essa parábola, ela ganha vida a partir dessa discussão entre os discípulos e Jesus. Quando ele está no Monte das Oliveiras, os discípulos chegam porque ficaram impactados com a fala de Jesus a respeito do templo, porque para eles templo era sinal de esperança, era sinal de estrutura, de força. E diante daquele quadro, os discípulos chegam querendo tirar de Jesus a data. Eles queriam uma data. Quando vai acontecer? Quando será? Quando isso vai suceder? Eles buscam sinais. E o Senhor Jesus responde de maneira muito interessante, porque o Senhor Jesus muda o foco, ele não dá data. Ele revela como vai estar o coração do povo perto do dia. Ele muda o foco.
Mateus 24:4, vede que ninguém vos engane. Versículo 12 e 13, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. 24:36, quanto ao dia e a hora ninguém sabe senão ao Pai. Percebe que eles querem saber o dia, o Senhor Jesus muda o foco do dia e vai para o coração. Ele não revela a data, ele revela a condição do povo diante do dia. Mas ele não dá data, não dá cronograma. E uma coisa que me chama a atenção é a motivação da pergunta, porque quando eu quero saber a data para me preparar, para estar pronto, porque eu estou ansioso por esse dia, tudo bem, mas quando eu quero saber a data, para ter controle do tempo, para administrar o tempo, aí eu tenho um problema. Pense bem comigo, quem precisa da data com essa perspectiva que eu trouxe, ainda não decidiu viver certo. Quem ama e está convicto, espera a vida de Jesus, vive pronto, não precisa saber o dia. Vive pronto. Vive com a expectativa de que seja hoje. O problema não é não saber quando. É só querer se ajustar ao dia. Viver esperando o dia não é o mesmo que viver preparado para ele. Percebe que existe uma diferença aqui fina, mas existe. Aí Jesus começa a construir uma progressão de 3 parábolas aqui. Entre outras, ele trata da parábola dos servos, que está linkada à fidelidade. A parábola das virgens, que fala de preparo. E a parábola dos talentos, que está mais direcionada à resposta. Agora um ponto interessante que eu quero tratar aqui, ainda nessa introdução, eu quero alinhar com você a comparação que Jesus faz com o casamento. É isso que me chamou a atenção. Por que o Senhor Jesus usa a figura do casamento judaico para poder fazer essa analogia? Com relação a essa pergunta dos discípulos para ele, que está direcionada ao final dos tempos. Quando isso vai acontecer? Quando o templo vai ser destruído? Quando que o Senhor vai voltar? Quando será o final dos tempos? E aí o Senhor Jesus conta essa parábola usando o casamento judaico como uma ponte para a analogia que é feita. Então olha só que interessante. No casamento judaico tem um nome hebraico que chama Shiddushim. Shiddushim. O Shiddushim é tudo onde começa, é o início da história. A noiva no casamento judaico não tem iniciativa. A noiva é alcançada. O Shiddushim é a cerimônia onde a família do noivo toma a iniciativa de ir até a casa da noiva e negociar o casamento. Casamento, nesse ponto, ele está sendo uma negociação entre as partes. Sendo que a atitude teve início pela família do noivo. A família do noivo vai até a casa da noiva. E há uma negociação com os pais da noiva para que seja feito o casamento. Se as partes se acertarem, a noiva responde ao chamado, mas não toma nenhum partido, não tem mérito nisso. Ela foi alcançada involuntariamente, ela apenas responde ao chamado. E o Shiddushim tem uma semelhança muito grande, porque vai de encontro com a realidade do cristão. João 6,44 diz, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Romanos 8,30 diz que aos que predestinou, a esses também chamou. O processo é todo iniciado pelo Pai. O processo é todo iniciado por Deus. Nós somos alcançados pela graça, redimidos pela graça, justificados pela graça. Da mesma maneira que a noiva é alcançada sem manifestação, sem que ela faça algo para poder ser alcançada, a igreja, nós cristãos, fomos alcançados pela graça de Deus. O Senhor nos alcançou.
Existe um termo em hebraico que chama mohar. Mohar é o preço pago. A família do noivo leva na casa da noiva um dote, um preço, um valor. E isso aponta para a cruz. O noivo paga um preço alto pela noiva. Deus inicia, a noiva responde. Deus inicia, o homem responde. Nós fomos alcançados, mas não fomos nós que começamos. O Senhor Jesus começou por nós, pagou o preço em nosso lugar. Depois do Shiddushim, tem um outro processo dentro do casamento judaico chamado Kiddushin. Muda aqui o nome, Kiddushin. O Kiddushin já é uma cerimônia de fato. Quando essa negociação é feita, já existe um compromisso. Já existe um chamado. E eu quero ir além, irmãos. Eu quero dizer que o Shiddushim pode ser comparado com aquele chamado de Jesus para Mateus. Mateus, siga-me. E Mateus deixa tudo e sai, vai seguir Jesus. Posso comparar com esse acordo entre as partes, esse chamado irresistível de Jesus para Mateus, de Jesus para Pedro, de Jesus para Natanael. Sabe esse chamado irresistível que a gente não consegue dizer não? Você nem sabe por que está deixando tudo para seguir, mas é irresistível, você deixa e segue. É o Shiddushim. Agora o Kiddushin é uma cerimônia mais formal, na casa da noiva também, com as famílias reunidas, e ali tem uma cerimônia, tem uma celebração. Ali de fato é feito um pacto. Ali existe uma aliança. Nesse segundo momento tem uma aliança. É a formalização da aliança. Juridicamente eles já eram casados depois do Kiddushin, depois dessa segunda etapa. Se por um acaso houvesse separação, seriam divorciados. Se relacionassem com alguém, já seria traição. A partir desse segundo momento, dessa cerimônia na casa da noiva, está estabelecida uma aliança de casamento. Lucas 22:20 diz: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Hebreus 9:15 diz: ele é o mediador de uma nova aliança. A aliança foi selada na cruz. Nós recebemos o chamado. Na cruz é feita a aliança, uma aliança de sangue. Quando que ela é selada na nossa vida? Pelo penhor, pelo selo do Espírito Santo. Quando que ela é simbolicamente, diante do mundo, selada também? No batismo. Quando eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa aliança, esse selo, esse sangue derramado na cruz, o sangue da nova aliança, passa a revigorar na minha vida. Então não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. E interessante que depois do Kiddushin, dessa segunda etapa, o noivo se despede e vai embora. Vai para a casa do pai. Esse é o casamento judaico, é um progresso, é um processo. Não é um dia definitivo. Depois dessa segunda cerimônia, o noivo se retira. A noiva continua na casa do pai. Vivendo, trabalhando, comendo, dormindo, vivendo, mas já não é mais a mesma pessoa. Ela teve a sua identidade transformada. Agora ela tem uma aliança, ela tem um compromisso, ela tem um selo, ela tem um pacto, ela tem um nome. Não é mais a mesma pessoa. Não pode ser mais a mesma pessoa com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes. E por quê? Porque existe uma promessa quando essa segunda cerimônia acaba e o noivo vai embora. Sabe qual é a promessa? Vou voltar para te pegar para bodas, para festa. Eu vou voltar, mas agora eu tenho que ir. E por que o noivo volta? Ele volta para preparar lugar. E o lugar é preparado na casa do pai. É histórico, é o casamento judaico. Depois do Kiddushin, ele se despede, a noiva continua na casa da família, o noivo volta para a casa do pai para preparar lugar.
Esse lugar geralmente é uma extensão da casa, um novo cômodo ou uma arrumação, dependendo das condições financeiras, dentro da mesma estrutura que se tem, para poder colocar mais uma pessoa ali. E interessante que quem define a data do retorno do noivo não é o noivo, é o pai. É o pai que diz: agora a estrutura já está de acordo, agora nós já temos condições de receber a noiva, agora já está tudo do jeito que eu queria que estivesse, agora você pode voltar para poder buscar. A data é definida pelo pai. Interessante que o Senhor Jesus disse: ninguém sabe o dia, a não ser o pai. E em João capítulo 14, o Senhor Jesus diz o quê? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Mas eu vou preparar lugar. E quando preparar lugar, eu vou voltar para buscar. O noivo se retira. Após o compromisso, o noivo volta à casa do pai. Mateus 24, 36, o Senhor Jesus diz: ninguém sabe o dia senão o pai. É a estrutura do plano. É o pai que define o retorno. Agora tem o tempo de espera. A noiva vivia em expectativa contínua. Ela não pode afrouxar a expectativa. A expectativa não pode morrer, a paixão não pode apagar. O amor não pode ser calado, a expectativa ela permanece vibrante, a ansiedade é grande. O problema do cristão é quando a ansiedade das coisas dessa vida consegue tomar o meu coração acima da ansiedade, da expectativa do retorno do noivo. Nós, como igreja de Cristo, temos que viver diariamente um preparo e uma expectativa sedenta por esse retorno incrível em que Jesus virá para buscar a sua igreja. Hebreus 10, 36, 37. Aquele que vem, virá. Em Tiago, capítulo 5, versos 7 e 8, a mensagem de Tiago é: sede pacientes. Olha só, a forma como nós vivemos, mesmo que não saibamos o dia e a data, revela muito sobre o que eu faria se eu soubesse. Isso é muito forte, porque se eu soubesse a data que Jesus iria voltar, como que eu viveria faltando 5 anos para a data? Ou será que eu só ia me apertar faltando 1 mês? Percebe que está relacionado à motivação do coração? Isso é muito importante para a gente pensar. A demora não cria o problema, revela o problema. Vai depender da motivação. Mas a chegada acontece, o noivo vem. A aliança foi feita, a promessa foi feita. Ele foi preparar lugar e vem mesmo. E na parábola veio. E o Senhor Jesus virá. Ele vem. E ele chega de forma inesperada. O Senhor Jesus é enfático nisso. A sua chegada será de maneira inesperada. E no casamento judaico, quase que 95% das vezes, à noite. Sempre à noite. Sempre no finalzinho do dia. Por isso que na parábola elas tinham a lamparina, que os teólogos e os históricos acreditam que era um pedaço de madeira com um lenço na ponta. Eles molhavam no óleo e acendia, e ela ficava acesa 25 minutos, 35 minutos, alguma coisa mais ou menos assim. Teria que ter estoque de óleo para quando estivesse apagando. E por que é tão importante essa lamparina? Porque não tinha energia elétrica, gente. Imagine sem energia elétrica você andando pela rua, um breu. Todo mundo tinha esse recurso. E aqui no caso da parábola, quero chamar a tua atenção, que as 10 moças não eram a noiva. Passa despercebido isso para muita gente.
A noiva, ela está dentro da parábola, mas não participa da parábola. As 10 moças virgens aqui, dentro do ritual do casamento, representavam um grupo de moças que de fato acompanhava a noiva na hora que o noivo chegava, e um grupo de pessoas iam com as lamparinas, acompanhando a noiva e o noivo para a festa, que acontecia na casa da família do noivo. Mateus 25:6, na parábola Jesus diz assim: à meia-noite, ouviu-se um grito, com um brado, era assim que o noivo chegava, vinha gente na frente anunciando a chegada do noivo, ele chegava com gritos, com festa. Eu quero ler com você aqui, não posso deixar de ler esse texto, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, de acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá um grito de comando, e a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essa palavra. Será inesquecível, será extraordinário. É um dia que tem que alimentar a expectativa no nosso coração. O óleo não pode faltar. As lamparinas precisavam de óleo. A luz não se sustenta sem o óleo. Mateus 25, 3 e 4 diz que as prudentes levaram óleo. E em Romanos 8, 9, se alguém não tem o Espírito. Eu não quero fazer uma analogia direta aqui do óleo com o Espírito Santo, não é essa a proposta. A proposta mais é mostrar o óleo como essa sensibilidade para o direcionamento que o Espírito dá, essa permanência, porque dentro da parábola nós não podemos negar o fato de que as 10 eram iguais, as 10 cochilaram, as 10 dormiram, existia uma única diferença, um grupo delas é consideradas prudentes porque tinham reserva, há outras imprudentes porque não se prepararam, então tem a ver com o preparo. O que está em pauta aqui é o preparo para o dia. E aqui eu quero considerar, dentro dessa aplicação, as 10 moças, as 10 virgens, como o grupo de cristãos que esperam a volta do noivo. E como estão o seu coração no processo de espera, como que está o seu preparo? Irmãos, óleo não se empresta. E também não dá para devolver depois. Percebe que o ambiente era o ambiente certo, companhia certa, expectativa certa, mas preparo errado, não tinha preparo. E a porta. Estudando sobre o casamento judaico, eu percebi, lendo sobre isso, que não existia esse rigor no casamento. A porta podia ser aberta, pastor, dentro do processo ali do casamento, havia uma flexibilidade para quem não tinha chego, junto com o noivo ou antes dele. Então por que Jesus foi enfático, dizendo que a porta está fechada e não abre mais? Porque ele fazia uma analogia, ele estava levantando, usando uma parábola para fazer uma aplicação. Em Gênesis 7,16 diz, o Senhor fechou a porta da arca, foi fechada pelo Senhor, não pôde abrir. O Senhor Jesus diz que naquele dia muitos virão e dirão que em seu nome nós fizemos isso ou aquilo, e ele dirá o quê? Nunca vos conheci.
Então a porta em algum momento será fechada. E para as moças que conheciam o caminho, foram alcançadas pela aliança, e não se prepararam para o dia, não teve tempo de se preparar na última hora. As 10 virgens não é a noiva, mas é parte do cortejo que aguarda o noivo. Olha só isso, ele está revelando que dentro da comunidade que espera o noivo, vão existir 2 tipos de pessoas: os que estão preparados e os que não estão preparados. Mateus 25:13, palavra final de Jesus na parábola: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Não se trata de intensidade momentânea, se trata de constância verdadeira. Não se trata de aparência espiritual, se trata de realidade interior do coração. Eu quero novamente entrar com você aqui na parábola para destacar 2 pontos. E eu quero encerrar aqui. 2 pontos principais para quem deseja estar preparado. Se você se identificou com essa palavra e tem um desejo sincero no coração de fazer parte desse grupo que está preparado, que está pronto, que está com estoque de óleo, que está em dia, e eu não estou falando aqui de mérito, ninguém sobe por mérito. Eu estou falando dessa disposição do coração em render-se e entregar-se diariamente para a glória de Deus, e ser conduzido pelo Espírito sem perder comunhão, sem perder sensibilidade, sem perder propósito, sem perder intimidade. Pelo contrário, dia após dia alcançar mais de Deus na comunhão diária com Ele, através da palavra, do devocional, da oração. Uma vida com Deus, cheia do Espírito Santo, dirigida pelo poder do Espírito, estruturada na essência da Escritura. Uma vida cristã, piedosa e cheia da graça do Senhor. Se você deseja ter este preparo, se você deseja estar abastecido de óleo para esse dia que vai chegar, porque o noivo virá. Então eu quero te dar aqui, com base na parábola, 2 instruções. Nós estamos lendo Mateus 25, e o Senhor Jesus começa a parábola dessa forma, olha só. Naquele dia, o reino do céu será como as 10 moças. O que me chamou a atenção aqui? É que existe um dia. Naquele dia, existe um dia. E por que isso faz toda a diferença? Porque quando eu sei que existe um dia, eu sei que existe destino. Uma vez que existe destino, existe planejamento, existe propósito, existe alinhamento para se chegar lá. Existe um dia, nós não estamos vivendo aleatoriamente, nós não estamos aqui vivendo por viver, nós estamos vivendo conscientes que, como noiva, existe um dia que o noivo voltará. Existe um dia. É um marco escatológico. Foi um momento definido. Esse dia existe, ele é real. Atos 17, 30 e 31. Ouça bem o que eu vou ler aqui, ouça bem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Esse dia chegará. Existe um dia. Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Existe um dia.
2 Coríntios 5,10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Existe um dia, existe um encontro, existe prestação de contas. Quando eu vivo com essa expectativa, com esse coração alinhado, de que existe esse dia, e esse dia vai chegar para mim e para você, irmão. Esse dia chega para nós no dia da nossa morte, ou esse dia chega para nós na volta do noivo, mas esse dia vai chegar, ninguém escapa dele. Existe um dia, ele está decretado pelo Pai. O noivo voltará, e isso diz muito sobre a maneira como eu vivo, porque quem não tem essa esperança, quem não tem essa responsabilidade, quem não espera esse dia, deixa a vida me levar. Eu vou vivendo do jeito que dá. Eu não tenho para quem prestar conta, eu não acredito em consequências, eu tenho a minha moralidade, eu não faço mal para ninguém, tenho a minha religião, tenho a minha maneira de crer. E aqui a gente cai muito forte no subjetivismo, que tem a ver com essa relatividade de ser feliz aqui, é o que importa, desde que eu não machuque ninguém, desde que eu não prejudique ninguém, desde que eu não tenha preconceito com ninguém, desde que eu não invalide ninguém, eu tenho que ser uma boa pessoa, e tocar a minha vida. Mas para aqueles que sabem que existe um dia, olha o que diz Lucas 12, 19 e 20. Então eu direi à minha alma, parábola de Jesus, tens depósito, muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te, aproveita. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Existe um dia, e esse homem da parábola vivia como se não houvesse amanhã. Eu vou aproveitar o hoje, eu vou aproveitar a minha vida hoje, a minha idade hoje, o meu vigor hoje, o meu dinheiro hoje, eu vou viver a minha vida hoje. Mas o tempo passa, e existe um dia em que eu e você, querendo ou não tem para onde fugir, prestaremos conta e nos colocaremos diante de Deus. E se nesse dia o Pai olhar para mim e ver o Roger, eu serei fulminado pela sua vingança contra o pecado, pela sua justiça. Ele tem que ver quem? Ele tem que ver Cristo. O sacrifício que pagou a minha dívida foi o sangue de Cristo. Se Deus, o Pai, olhar para mim e não ver Cristo em mim, se eu não tiver com as vestes de Cristo, como que eu posso entrar nas bodas do Cordeiro? Porque é dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. Eu e você, sem o sangue do Cordeiro. Essa é a Páscoa, irmãos. Essa é a Páscoa, que nos livrou da morte, morte eterna. Eu e você temos que estar conscientes que esse dia virá. E diariamente nos prepararmos com o óleo, para que não sejamos pegos de surpresa. Agora, um outro ponto que me chama a atenção na parábola é a comparação que o Senhor Jesus faz, prudentes e imprudentes, sensatas e insensatas. E o Espírito de Deus me deu graça, iluminou o meu entendimento e me levou para aquela palavra onde Jesus ensina sobre a obediência. Ele diz assim, o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caíram as chuvas, sopraram os ventos, correram os rios, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas o homem que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, caíram as chuvas, sopraram os ventos, correram os rios, deram contra aquela casa e ela caiu, porque estava alicerçada na
areia. Pastor, a mesma palavra, a mesma raiz hebraica e grega para poder traduzir prudentes e insensatas, ali em Mateus 25, é a mesma que Jesus usa para falar de quem ouve e obedece, como prudente e imprudente, a mesma raiz da palavra. Então qual é o caminho para eu e você permanecermos com óleo na dependência de Deus e prontos para o grande dia, porque esse dia existe e vai chegar? É através da palavra, porque a palavra é Cristo. O verbo era Deus, estava com Deus e habitou entre nós, se fez carne. A palavra é Cristo. E na palavra, eu e você temos estrutura, essência, pela palavra, através do Espírito, para vivermos uma vida em Cristo. Para de fato, como cristãos, vivermos hoje, cheios de expectativa e de alegria, para a volta do noivo, que nos alcançou de graça, e que está preparando o lugar, um lugar incrível, um lugar extraordinário, um lugar que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem chegou ao coração do homem. Existem coisas preparadas na eternidade que não tem preço, que o dinheiro não pode comprar, e que nós não podemos perder. Por isso hoje é o dia de se preparar, hoje é o dia de se encher de óleo, hoje é o dia de voltar para o céu os meus pensamentos, hoje é o dia de elevar os meus olhos para os montes, da onde me vem o socorro. Hoje é o dia. Louvado seja Deus. Mateus 7, 24 e 26. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aqui eu quero fazer uma conexão com o início da mensagem, porque eu comecei falando de avivamento. E eu quero mostrar para você o efeito e o caminho do avivamento. Porque o que é o avivamento? É esse transbordo do Espírito Santo de Deus. Essa ação do Espírito Santo no nosso meio, na nossa vida, no nosso coração, nas nossas entranhas. É esse borbulhar do Espírito na nossa alma. É essa água viva que flui do nosso interior. No Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecoste, você vai perceber comigo que existe um caminho para aquilo acontecer. Jesus encontra com eles e dá para eles uma ordem: não saiam da cidade, ficam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou enviar o Consolador, ele vai vir, não vou deixar vocês só. O Consolador vai vir, o Espírito Santo vai vir. Agora, fiquem em Jerusalém até que recebam. O texto bíblico diz, em Atos, diz assim, Atos 1, 4, 5, olha a palavra de Jesus: e comendo com eles, determinou-lhes, não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Em Atos 2, ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, orando, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Olha só o caminho: obediência à palavra, obediência à ordem de Jesus, obediência aos comandos de Deus, obediência à Bíblia Sagrada, obediência à palavra. Eles obedeceram, e obedeceram orando. Sabe qual é o único caminho para nós estarmos preparados? Porque cochilar a gente vai, dormir a gente vai, viver a gente vai, vamos continuar vivendo, criando filho, empreendendo, vivendo, divertindo, entretenimento, a gente vive, a vida continua. Mas a vida para quem espera o dia é diferente para quem está vivendo aleatoriamente. Eu sei que há um dia e estou comprometido com esse dia. Eu tenho uma aliança com o noivo e eu sei que ele está vindo me buscar. A minha cosmovisão é diferente.
A minha cosmovisão é cristã. Eu tenho um Deus que governa sobre a minha vida. Então eles estavam debaixo de obediência em oração. O que aconteceu? Poder do alto, presença do Espírito, óleo, unção, santidade, palavra, evangelismo, igreja avançando, o reino dos céus avançando, Senhor Jesus sendo glorificado, o Espírito Santo trabalhando, uma igreja avivada no poder de Deus. Esse caminho de ouvir a palavra, obedecer a palavra e viver em oração, é um caminho para o avivamento, que faz com que eu e você sejamos homens e mulheres cheios da presença do Espírito Santo, para viver uma vida diferente na terra e sermos sal da terra e luz do mundo. Quando eu falo de prudência, não é saber mais. Prudência não é entender tudo de teologia. Prudência é conseguir obedecer o que se aprendeu. Fique de pé.